Há quase 200 anos, no dia 11 de agosto de 1827, eram criados os primeiros cursos de direito no país. A data é histórica e considerada e celebra a cada ano o Dia do Magistrado e da Magistrada. Quais são os desafios dessa profissão que é relacionada a riscos, à dedicação integral exclusiva, à renúncia e também à pacificação social? O que é ser juiz? O que é ser juíza? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui, tenho o prazer de receber magistrados e magistradas de várias etapas da carreira. A juíza de segundo grau, Fabiana Cunha Páscoa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O juiz Fabiano Garcia Veronés, diretor do Foro de Uberaba e juiz, no Triângulo Mineiro, não é isso? E também o juiz aposentado Noélio Machado, que é vice-presidente de aposentados e pensionistas da associação. Obrigado a todos pela presença. Prazer recebê-los aqui. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no nosso canal no YouTube e deixe lá seus comentários e sugestões, que serão muito bem-vindos. Doutora Fabiana, então há exatos 198 anos foram criados esses primeiros cursos de direito no Brasil, em Olinda, em São Paulo. E por conta disso celebra-se também no dia 11 de agosto, o Dia do Magistrado e da Magistrada. É uma associação a essa formação inicial e continuada do magistrado que sempre marca essa carreira? Profundamente. E é muito importante, porque além do aspecto de formação jurídica propriamente dito, porque ali todos que iniciam, né, nessa formação jurídica, pressupõe-se que já tem um cabedal jurídico, cognitivo por excelência, né? Senão não teria passado no concurso, não teria se tornado juiz. Então, o que é primordial e se desenvolve durante essa formação jurídica dentro da magistratura prioritariamente a prática, o dia a dia, os desafios que são enfrentados e os laços, né? Que na minha opinião, o ponto mais importante são os laços formados entre os colegas que ingressam na magistratura e dividem esses momentos, são as mesmas dúvidas. Não só técnicos, né? Não só técnicos, né? É por isso que eu acho técnico, inclusive, juridicamente falando, talvez seja o que menos impacta, né? Ali no início da carreira, quando você ingressa no curso de formação. Pressupõe-se que se passou num concurso seríssimo, um concurso dificílimo, as pessoas ali que ali ingressaram têm esse cabedal altíssimo. As angústias são do início propriamente, de como proceder, qual os passos a serem tomados, aquelas angústias mesmo, e você está ali com colegas de toda uma vida. Eu tenho a honra de ter sido colega de turma da nossa presidente Rosemary, né? Nós entramos aí na mesma turma de magistratura e no meu concurso, a escola de formação, nós ficávamos 6 meses. Uma boa convivência, né? Uma convivência fortíssima entre os colegas e com aqueles juízes mais experientes, que eram os nossos professores, aqueles que iam, os nossos, mais que professores, nossos tutores, né? Que iam nos iniciar ali, nos primeiros passos, na dinâmica do dia a dia de um juiz e sua comarca. Tudo bem, doutor Fabiano, o senhor também é juiz de primeiro grau e é uma mudança muito forte na vida dessa profissional, porque deixa a família, vai para o interior, para uma região que talvez nunca tenha ido, não conhece, enfim. O senhor está hoje em Uberaba, diretor do Foro da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, mas está aqui em Belo Horizonte participando também de mais um curso de formação. Dessa vez é um curso de formação de formadores. Qual que é o objetivo desse curso? Então, Orion, eu ouvindo as palavras da Fabiana aqui, e não tem como a gente não lembrar esse início da carreira, né, um aprendizado. Eu, na época, era
bem jovem, mas tinha 5 anos já como defensor público, estava recordando aqui. E a gente chega na carreira com muita expectativa, algo absolutamente diferente. E a gente aprende a ser juiz com o tempo. E o bonito, talvez, da magistratura é que a gente aprende todos os dias, né? Completei 22 anos, semana passada, dia 4. Parabéns. E a gente tá assim, é um aprendizado constante. Eu, com certeza, hoje sou um magistrado, espero, né, melhor do que era um ano atrás. E daqui 1 ano, daqui 2, espero poder ser um magistrado melhor, né? Sempre então, aperfeiçoamento, né? Claro, e esses cursos aqui de formadores é uma oportunidade que a gente tem dentro da escola, é um aprendizado, claro, para a gente poder participar de cursos como formador, com certeza ali de magistrados, de servidores, mas é uma oportunidade, como é uma troca de experiência, então a gente vai aprender mesmo com os mais jovens, com aqueles que estão chegando e com os servidores, sempre atento aos pontos de vista, até porque a gente, o nosso trabalho é justamente esse, né? A gente é a pluralidade de ideias, com certeza contribui para que a gente possa melhorar e aprender e contribuir mais com a sociedade no dia a dia. Então, a partir desse curso, você vai ter a responsabilidade de unir o conhecimento jurídico a essa pedagogia que você adquiriu agora para formar novos magistrados, novas magistradas. Sim, com certeza. Na verdade, eu tenho absoluta certeza que eu também vou aprender muito com esses que vão estar participando no curso comigo. Muito bem. Doutor Noélio, o senhor, tanto quanto o doutor Fabiano, doutora Fabiana, ou até mais, né, já passou por várias comarcas, já se aposentou aí há 18 anos, né? O que é ser um magistrado? O que é ser magistrada? É uma profissão realmente de risco? O senhor já teve experiências do tipo alguma ameaça? Como é que foi essa passagem, a experiência do senhor? Bem, eu não tenho, assim, nenhuma lembrança, assim, de ameaça. Não sofri ameaça, nunca tive segurança, nunca... E trabalhei no norte de Minas, comarcas longínquas, aí, Almenara, Jacinto, Jequitinhonha, e onde era juiz, inclusive, criminal. Eu considero a magistratura uma profissão que você tem que ser vocacionado. Eu era vocacionado para a magistratura. Desde meus tempos de escola, impressionado muito por um grande professor que eu tive, foi praticamente no curso todo, o Dr. Márcio Celestino Monteiro de Barros, foi tudo na magistratura, de presidente do tribunal, eleitoral, corregedoria, presidente, inclusive, da Mais, né? E eu, na minha época, era um pouco diferente, que o perfil do magistrado era assim, ter uma experiência mais longa de advocacia. Eu, por exemplo, era um perfil mais ou menos um advogado com 10, 12 anos de carreira de advocacia ou de outras funções jurídicas. E eu entrei para a magistratura já com 37 anos. Então, era maduro, né? Eu não tive grandes problemas. Eu, como o doutor Fabiano, o doutor Fabiana falou da escola de magistratura, naquela época, do que eu entrei, era uma semana de curso, uma panela de pressão lá, vamos assim dizer, e você ia para a comarca. Já é lançado numa comarca. Eu era um advogado experiente, que advogava com grandes causas de empresariais, bancos, e falências, concordatas, negócio, um escritório muito bom, grande, e de repente eu fui para uma comarcazinha pequenininha, um lugar muito tranquilo, que chama-se Passatempo, a comarca das mais antigas. Uma boa comarca, inclusive. É boa. Inclusive é a terra do meu dileto amigo. E aquilo, para mim, por exemplo, as coisas assim mínimas assim que a gente... Por exemplo, eu estava advogado já de 13, 14 anos, já fazer uma interdição para mim, eu já tive que dar uma simples interdição, né? Mas é interessante como amadureceu essa ideia, né, do curso de formação. Desenvolveu muito. Como o senhor bem disse, foi jogado. Uma semana o senhor foi jogado na comarca, né? E teve um início penoso. Eu, no meu curso, como eu disse, foram 6 meses. E as primeiras semanas, mesmo muito. Assim, é difícil, né? Porque... provavelmente não tinha com quem nem trocar informação, porque não tinha tecnologia Zap ou internet. Aqueles laços que eu falei que são tão importantes. Exato. Você não teve oportunidade. Não tive oportunidade. Né? E você imagina o seguinte,
Igual, por exemplo, júri, por exemplo, criminal, eu era advogado empresarial, eu nunca tinha feito um júri na minha... Acho que eu assisti um júri simulado na faculdade, né? E a dificuldade de comunicação também, que era na época. Hoje a gente está num júri e a gente surge uma dúvida, por exemplo, né, dando exemplo, e aí puxando para minha praia, que eu estou na área criminal há tanto tempo, mas pode, claro, a novidade surge. Isso é talvez a grande beleza na nossa atividade, né, que instiga a busca do conhecimento, inclusive. A gente pode mandar uma mensagem de WhatsApp, às vezes para um colega ali ou num grupo de turma de concurso e com certeza alguém vem rapidamente ao socorro, né? Porque nós nos ajudamos, né? Nós nos apoiamos. Mas a comunicação, né? Passatempo, a 93, quando eu cheguei lá, um telefone era precário, né? Celular nem existia celular. Né? Você já existia aqui em Belo Horizonte celular, mas lá não tinha. Não era dificuldade de conseguir uma linha telefônica para casa, eu imagino. Claro. E eu não sou saudosista desse pessoal que fica falando, no meu tempo e tal, como eu falava, desembargador velho falava que foi no lombo de cavalo e tal, não cheguei a esse tanto, mas tinha um bom carro e tal. Era outra coisa também, que você tinha que ficar na comarca, o plantão lá era local, você não podia sair, né? Ficava ali, passar tempo à toa ali, mas não colado podia. No fax, né? Mas no fax, né? Então, isso é o que você falou bem aí. A vida não é de magistratura, a vida é um constante aprendizado e aprimoração. Hoje eu teria muitas coisas que eu fiz como magistrado, eu não faria hoje com a minha experiência. Por exemplo, eu até citei o negócio do júri. Um dia eu estava conversando com a doutora, minha amiga aí, a Saliba, né? Perla Saliba? A Perla Saliba. E a Perla é até conterrânea da minha mulher. E eu brinquei com ela que eu tinha um recalque, que eu fui advogado, né? Hoje eu estou só até remido, né? Eu nunca fiz um júri na minha vida, eu tinha vontade de fazer um júri como advogado, né? Na tribuna, né? Aí ela falou, não tem problema não, você tem uma AB, eu vou te nomear quando você quiser lá em Joatuba. Hoje você tem condições de fazer. Eu cheguei a passar com tempo, muita experiência. Primeira coisa, uma das coisas que eu fiquei com dúvida lá, né? Nossos amigos, seus amigos lá, Celinho, Hugo e Dalis, né? Já até falecido, alguns. Eu perguntando assim, primeira coisa, eu perguntei, júri, como é que a pauta... Ih, doutor, aqui tem 10 anos que não tem um crime de morte. Então foi... Aí quando eu fui para a segunda instância, que eu fui para Almenara, em Oliveira, que eu cooperava lá, que eu fui fazer júris. Fiz vários júris lá como substituto, que eu e praticamente ia lá 2 vezes por semana, né? Eu e o Lailson Baeta Neves, que é desembargador hoje, ele era juiz de Itaguara, e a gente ia para lá. Então, eu fui obrigado a fazer júris ali para aprender. Aí eu fui para Almenara. Almenara tinha, se quisesse fazer todo dia, tinha, né? E essa é a beleza que eu falo do nosso estado, né? Exato. Porque a diversidade cultural que nós temos. Eu tive a oportunidade, logo que saí da escola, ir para Teófilo Otoni, desci um pouquinho sul de Minas, fiquei um mês e fui para Teófilo Otoni, que foi uma experiência fantástica na minha vida, 1 ano eu fiquei para lá. Desci para Conselheiro Lafayette, que eu fiquei mais 6 meses, e aí fui para o sul de Minas, até agora parar no Triângulo. São experiências culturais absolutamente distintas, né? Um aprendizado para o magistrado, isso, e a gente respeitar a cultura do local, conhecer e respeitar a cultura, é fantástico. Doutor Fabiano, eu vou fazer aqui um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente abrisse com a experiência da doutora Fabiana a respeito dessa diversidade de Minas Gerais, porque num estado continental como esse, às vezes você tem uma decisão no sul que é diferente do norte, como é que fica a lei em relação a essas situações das realidades locais? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma homenagem especial ao Dia do Magistrado, Dia da Magistrada, celebrado no dia 11 de agosto passado. E nós estamos discutindo aqui sobre os desafios da profissão, os riscos, a dedicação, a vocação do magistrado e da magistrada. O que é ser juiz, o que é ser juiz? E nossos entrevistados são a juíza de 2º grau do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Fabiana Cunha Páscoa, um juiz de primeira instância e também diretor do Foro da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Fabiano Garcia Veronese, e um aposentado, que é o juiz Noélio Machado, vice-presidente de aposentados e pensionistas da associação. No bloco anterior, eu comecei a deixar uma pergunta aqui para a doutora Fabiana a respeito da experiência dela com essa itinerância, dessa natureza da carreira,
que viaja para o sul, viaja para o norte, para o leste, enfim. Como é que foi deixar Guaxupé, lá no sul, sudoeste, né? Sudoeste de Minas, e assim, e que viver em cada lugar sozinho, sem a família por perto, sem os colegas, muitas vezes, ali na possibilidade de comunicação. E como é que foi essa experiência, sendo, inclusive, uma magistrada nesse mundo muito masculino? A experiência é muito difícil, dificílima por uma série de fatores, mas é riquíssima. Eu iniciei a carreira em Belo Horizonte, fui em seguida, minha primeira comarca, Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, e depois fui para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e depois retornei a Belo Horizonte. Minas Gerais é de uma diversidade, de uma riqueza cultural fenomenal, né? Nós temos o Brasil representado em Minas Gerais pela sua diversidade regional. E é óbvio, a lei é uma só. A letra fria da lei é uma só. Mas o juiz, ele não se abastece apenas da letra fria da lei. Ele, para julgar e julgar bem e representar o poder judiciário e fazer frente à autoridade que ele representa na sua comarca, ele tem que compreender, ele tem que estar imiscuído daquela região, daquela cultura e daquele modo de ser do lugar onde ele está, da comarca onde ele está. E isso é muitas vezes difícil, porque ele tem uma história própria e ele vaga por Minas Gerais em meio a regiões tão diversas, né? E ele tem que entender o que se passou. Muitas vezes, quando ele julga um caso ali, é uma história muito comum daquela região e ele tem que procurar entender o porquê que aquilo acontece naquela região, o que está imbuído aquele povo, está imbuído de quê para determinados atos e como ele vai interagir com o povo. E isso é muito importante, não só para o jurisdicionado, que vai receber isso do juiz, mas para o juiz. Uhum. Isso o alimenta como um ser humano, isso o dignifica como um ser humano de muito maior conteúdo. E como é que foi a experiência da senhora de ser mulher? Porque a senhora é uma juíza nova ainda, de uma geração que vem pouco a pouco ocupando mais espaço, mais presença no judiciário. Houve resistências quando a senhora atuava? Houve. A resistência é velada, mas ela existe. Eu tive inúmeros fatos, assim, a começar pelas composições de mesas, de eventos, em que eu era a única mulher. Havia mesas enormes ali, toda formada por homens, e eu uma única mulher, à época muito nova. Então, isso causava, assim, um espanto muito grande. Na maioria das vezes, um espanto e as reações educadas, simpáticas, mas algumas vezes eu passei, sim, por situações em que você tem que demonstrar ali que você não é apenas a mulher, você é a autoridade, você está representando o poder judiciário ali. E isso pouco importa se você é mulher, se você é jovem, se você é o poder judiciário ali. Então, é uma marca a mais, é uma cobrança a mais que a mulher enfrenta. A minha primeira comarca do interior foi Paracatu, uma comarca onde havia muito masculina, né? De muitos desafios, né? E ali me traz maravilhosas lembranças de apoio que eu recebi, mas também de algumas dificuldades nesse sentido, que hoje eu acho são mais diluídas, né? As mulheres, elas vêm tendo conquistas muito grandes, as mulheres hoje são mais comuns nos ambientes de poder e de representatividade, embora ainda haja um caminho longo a percorrer, isso vem sendo minimizado, mas havia. Nessa quebra de paradigma aí, no início deste mês, o doutor Fabiano, a lei de diretor do Foro da Comarca de Uberaba, assumiu, né, no início deste mês, a vara criminal especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.
O que representa esse desafio para o senhor no momento em que a Lei Maria da Penha completa aí 19 anos? O que está faltando para que essa chaga, né, essa cicatriz brasileira seja interrompida? A sociedade hoje despertou, né, para essa realidade. Isso é ainda uma realidade, isso que a doutora Fabiana disse, né? E, infelizmente, nós gostaríamos até que a Lei Maria da Penha chegue a um momento dela não ser mais necessária, talvez a sociedade amadurecer para essa questão de uma maneira que haja um equilíbrio nas relações entre os gêneros, o que infelizmente ainda não existe. Na sexta-feira, dia 8 de agosto, nós recebemos o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Carlos, e o corregedor-geral de Justiça, a desembargadora Evangelina, nossa superintendente do CONCIV, em Uberaba, para a conversão da minha segunda vara criminal numa vara especializada de violência doméstica, né? E com isso houve a instalação de uma nova segunda vara. Para se ter uma ideia hoje, apenas da realidade de Uberaba no Triângulo Mineiro, violência doméstica representa em torno de 40% da distribuição criminal da comarca, com algo que nós não sabemos nem onde vai parar. Então, é um volume, e esse momento, e a gente vê como muito positiva essa ação do Tribunal de Justiça, já mirando, inclusive, outras comarcas para ter o mesmo procedimento, porque com isso permite uma especialização, uma padronização na atuação do magistrado, uma previsibilidade na atuação e que a gente possa também fazer um trabalho em rede, porque como é uma questão cultural, eu acredito que apenas com esse trabalho em rede, claro que é fundamental a questão jurídica repressiva, mas ela é limitada ao alcance, porque ela é afastar a sensação de impunidade, uma resposta rápida do judiciário, resguardar a integridade física e psicológica da mulher, mas a transformação social, a ruptura definitiva do ciclo de violência, o estabelecimento de uma cultura de paz, apenas por esse engajamento, um trabalho de rede que deve ser focado, claro, principalmente na mulher, mas também no homem e no filho da relação. Bem, doutor Noélio, o senhor falou sobre ser vocacionado, não ser vocacionado, é uma profissão que exige muita dedicação, até mesmo exclusiva, quase que exclusiva. E uma mudança de comportamento, um modo de viver, a postura, a relação com as pessoas, guarda-se um certo distanciamento. Isso é bom ou isso é ruim para o juiz que está inserido naquela comunidade? Eu acho que o juiz deve participar, sabe, da vida social da comarca, eventos e tal. Eu, na minha pequeno período da escola da magistratura, ou seja, uma semana, eu ouvi coisas que hoje seriam inadequadas. Não, impossível. Já. O doutor Walter Viado, por exemplo, um magistrado histórico aqui na magistratura, que foi, inclusive, juiz em Passatempo, muitos anos, era um sujeito que tinha o cinema lá e com aquela confusão de subir lá, que tinha um negócio do Condor Film, né, que o sujeito espantava coisas que ele fazia, mandava, disse que o cinema parava totalmente lá, conheceu o cinema ainda. Então, e ele falava o seguinte, que o juiz que ia no mercado domingo, ele dividia de terno e gravata, você usa um terno de linho, né? Hoje linho S, né? Nem usa mais isso, já não usava naquela época que eu entrei. Então é um certo... Hoje eu nunca andei de bermuda na comarca que eu trabalhei, mas sempre andava de calça jeans e tal, fora disso. Mas no serviço, por exemplo, o terno e a gravata era tradicional. Então, já que nós estamos falando no dia do juiz, é por isso importante que a sociedade entenda que a vida do juiz, muitas pessoas falam, mas você trabalha o horário na lei orgânica da magistratura de meio-dia às 6 no fórum. Tudo bem. Mas só que o sujeito, à tarde, ele não consegue. Ele vai fazer audiência, atender advogado, liminar, e tem uma coisa urgente. Se você não trabalhar de manhã e às vezes à noite também, você não consegue manter o serviço em dia. Você trabalhava, por exemplo, no final de semana também, até final de semana, o final de exatamente. Semana, né? E ele tem outras atribuições. Eu, por exemplo, o esporte, só para citar exemplo, eu, em Governador Valadares, eu era diretor do foro, com 170 funcionários que tinha, era problema administrativo, turma recursal, né, que vem do juizado,
dava aula, juiz eleitoral. Então, eu trabalhava, se pudesse, 30 horas por dia, era aquele negócio. Era pouco. Era pouco, né? Então, o sujeito acha que isso pelo menos 24, né? Doutora Fabiana, eu estou aqui na reta final. Tem um minutinho para a senhora me contar aqui como é que é essa experiência que a senhora está vivendo agora. A senhora foi juíza de primeiro grau, juíza substituta no segundo grau, agora é juíza de segundo grau já efetivada, titularizada. O que muda a maneira de trabalhar? Porque lá a sentença passa a ser acórdão, um colegiado é que decide. É mais fácil, mais difícil? Qual que é o desafio? No segundo grau, o trabalho cognitivo fundamentalmente é o mesmo, né? Nós vamos ali nos aprofundar nos casos que não são postos e decidir. Mas é de grande responsabilidade, a responsabilidade tem um peso muito grande, porque nós vamos estar revendo sentenças de colegas nossos extremamente qualificados, né? E que às vezes, não se trata de uma questão técnica que vai ser revista, que vai ser reformulada, mas de entendimentos diversos, né? Então, a responsabilidade nesse sentido é muito grande. Por outro lado, essa responsabilidade ela é partilhada com os colegas, porque o acórdão é coletivo, né? Nós temos outros colegas ali que vão partilhar. Isso também tem um lado positivo e um lado negativo. Nem todos se adaptam, porque nós nos acostumamos durante toda a carreira, mesmo que isso seja revisto pelo tribunal, mas você ali expõe o seu decisum. É a minha decisão. E muito ali bem. no colegiado há que se ter aí essa visão coletiva. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Fabiana Cunha Páscoa, que é juíza de segundo grau no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conversei também com o juiz de primeiro grau, o diretor do Foro da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, juiz Fabiano Veronês, e o juiz Noélio Machado, aposentado, vice-presidente de aposentados e pensionistas aqui da Associação dos Magistrados. E falamos aqui sobre os desafios aí dessa profissão de magistrado, de magistrados, os riscos, a dedicação exclusiva, também aí as ameaças, enfim, e os desafios de viver no interior, viver na capital, lidando aí com essa profissão que realmente tem uma grande importância social pela pacificação social. Obrigado a todos pela presença, foi um prazer. E se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube e também no site da associação e em nossas redes sociais. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.